Oi gente, tudo bem? Tá começando mais um vídeo. E eu tô testando aqui ferramentas novas para captar melhor o áudio. Hoje, 31/10/2022, outubro, dia após as eleições. Uma parte do Brasil alegre, outra parte triste, uma parte ligando o fácil para isso tudo. E a gente está aqui do outro lado do mundo só acompanhando os memes. O melhor de tudo é os memes, né? Ó, tava um silêncio total até antes de eu começar a gravar o vídeo. Comecei a gravar o vídeo, o cachorro da vizinha começou a latir. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha viagem, porque eu vim para Portugal. Quando eu comecei a pensar, como que eu comecei a planejar isso tudo. Esse é o básico de uma viagem. Primeira vez, assim, que uma vez quando eu estudava teatro, uma amiga minha, que o cunhado e o ex-marido dela mora aqui em Portugal, ela havia comentado que tinha o ex-marido e um cunhado que morava aqui em Portugal, e aí ela falou algumas coisas benéfico de morar em Portugal. E aí se passaram-se muitos anos, em 2020, pandemia, que foi quando as coisas começaram, tava punk, e aí ficou tudo muito mais punk. Era dia 2 de novembro de 2020, feriado, uma segunda-feira, eu tava indo de São Paulo para Milan com os amigos do trabalho, que a gente tava indo passar o feriado. Foi a primeira vez assim que veio na minha cabeça, porque uma semana anterior eu tinha lido uma reportagem no Globo sobre que apesar da pandemia, antes da pandemia, Portugal vinha muito bem economicamente, e aí a pandemia tinha dado uma parada nisso, mas com tudo isso a economia do país estava muito boa. Tinha muito brasileiro chegando em Portugal desde 2017. E naquele dia a gente estava indo para Minas, na viagem a gente foi falando de política e economia, e foi quando eu falei assim, bem que eu podia ir para Portugal, né, que eu li, eu verbalizei isso, bem que eu podia ir para Portugal, que eu vi que a economia do país estava muito boa, citei na matéria que eu li e tal. E aí me veio na cabeça, eu vou pesquisar sobre isso. Quando a gente viajou, passou o feriado, no dia seguinte voltamos, e à noite, quando eu cheguei em casa, sabe quando, eu não sei se já aconteceu com vocês, de quando você pensa uma coisa ou você fala e depois aquelas coisas começam a aparecer na monetização do Instagram, do YouTube, do Facebook. Foi exatamente isso. Eu fui olhar e aí começou a me aparecer vídeos, canais de pessoas que estavam aqui, morando em Portugal. E aí eu comecei a detonar, sei lá, uns 5 canais. Comecei a levantar informação. Aí eu falei, não, então é isso mesmo. Fui ver maneiras de como um brasileiro vir morar em Portugal. Por isso que eu gosto de falar que tudo é política. Então, tipo, tem tudo uma explicação política por que a gente tem a facilidade. Facilidade essa que vai acabar a partir do próximo ano, viu? Mas para entrar aqui na Europa vai ficar igual para entrar em... Então, quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou vai ter que fazer as regras que já foi aprovada, que é o passaporte de trabalho, que tem toda uma exigência que você deve cumprir, inclusive financeiramente, uma quantidade de dinheiro X fechado. Para alguns, possa ser que vai ser mais fácil, porque daí você vem mais confiante, mais tranquilo. No meu caso, a gente vem apostando, contando com a sorte. Deu certo, estou aqui. E aí foi quando eu comecei a levantar essas informações, ver canal, pesquisar matéria. E aí eu fui estruturando tudo bonitinho. Lembra da minha amiga que eu falei? Ela já não morava mais em São Paulo. E aí eu fui e comentei com ela. E ela falou, eu tô vendo também. E aí ela me falou algumas coisas que ela tinha visto. E aí eu fui e perguntei do pessoal lá que ela havia me falado. E ela foi e me indicou uns canais. Eu falei, manda pra mim. Aí ela pegou e mandou. Era os canais que eu já tinha visto tudo sobre o que fazer, como fazer, qual que era os procedimentos. E aí, era novembro, isso ainda era já, acho que já final de ano de 2020. E aí eu decidi, então tá bom, vai ser Portugal por todas as facilidades que o país oferece, do acordo que tem Brasil e Portugal fechado, a facilidade que faz a gente entrar como turista, ficar aqui um período e depois você volta. Mesmo você entrando como turista, existem algumas regras que você deve cumprir, de valores, mas é tudo muito mais tranquilo do que, sei lá, se for para ir para os Estados Unidos, que é muito mais grana. E aí, chegou março de 2021, teve aquele momento que fechou tudo. Então aí eu comecei a me planejar. No primeiro momento, o planejamento foi eu entender como que era a entrada, para eu entrar, eu brasileiro, qual o perfil que eu me encaixaria. Então era eu brasileiro, solteiro, porque tem, sei lá, tem os pais, tem você solteiro, sei lá, tem casais. Então para cada um é uma organização e não existe uma receita pronta.
Uma coisa que eu quero deixar bem claro, então aqui, tudo que eu for falar no vídeo, nos vídeos aqui do canal, é sobre a minha forma, sobre como eu planejei. Isso não é uma receita de bolo que, sei lá, você vai assistir os vídeos, você vai copiar e fazer igual. Não existe isso. Cada pessoa tem a sua, como que eu vou dizer, a sua história, o seu jeito. Para cada pessoa vai acontecer de uma maneira, mas o planejamento é fundamental que você tenha. O planejamento de se organizar em tempo, financeiramente, documentação, porque vai ter o passaporte de trabalho, então é fundamental essa organização financeira para quando chegar aqui você não passar privações financeiramente, sem ter onde morar, esse tipo de coisa. E aí quando foi março de 2021, foi aquele momento que fechou 15 dias de novo. Eu tinha começado a me organizar. O que eu fiz? Eu cancelei todos os meus cartões, deixei o cartão de limite menor, que era o que eu usaria, sei lá, para assinatura de streaming, sei lá, compra coisa básica, pequena, eu deixei só esse cartão, o resto eu cancelei tudo. Meu planejamento foi eu guardar R$1.000 por mês. Então eu trabalhava, eu tinha dívida, comecei a pagar essas dívidas no primeiro momento, comecei a zerar os cartões que eu tinha cancelado. Esse foi o planejamento, então zerei os cartões, comecei a guardar R$1.000 por mês. É muito louco porque assim, você tem um plano, você tem, sei lá, o plano A, o tempo vai passando, as coisas vão mudando e você vai se adequando, esse seu plano vai se adequando às condições, as coisas que vai acontecendo. Então esse foi o que eu fiz. Paguei cartões, comecei a fazer, guardar R$1.000 por mês. E aí essa era a minha dúvida, tá, eu vou guardar dinheiro, em que momento eu compro a passagem? Porque estava no meio da pandemia, você não sabia, era 2021, quando chegou, sei lá, outubro de 2021, eu falei, não, tem que ser 2022, porque daí veio a história da vacina, eu falei, então tem que ser 2022, mas eu não sabia a data. E aí eu fui guardando dinheiro. Quando chegou em dezembro, eu comecei a olhar, tem uma data predefinida, gente. Aí entra a questão da política, porque eu trabalhava e aí eu voto, eu não voto, eu voto não. Fiquei muito nessa dúvida. E aí, de acordo com foi desenrolando os acordos políticos partidários, eu pensei, quer saber, eu não vou esperar, sei lá, primeiro turno, segundo turno, vou comprar a passagem. E aí passou o ano e eu já pesquisando o preço de passagem, já com a grana, mas muito em dúvida se comprar ou não. Quando foi, acho que em março de 2022, começou a guerra na Ucrânia, a passagem estava tipo R$2.300. 15 dias que começou a guerra, a passagem foi para R$4.000. E aí eu falei, não, agora é a hora de comprar. E aí eu fiquei uma semana na dúvida, de novo veio. Eu viajo antes da política, depois da política, tinha toda uma questão, porque aqui quando chega agora, início de novembro, final de outubro, início de novembro, é o inverno. E eu pensei, não, eu devo chegar antes do início do inverno por questão de eu chegar no calor, não chegar no frio. Como eu pesquisei bastante, eu vi que no inverno tinha muito mais emprego, que no verão tinha muito mais emprego e no inverno não. Eu falei, eu tenho que chegar antes do inverno. E aí eu decidi, não vou votar nem primeiro nem segundo turno. Dane-se os políticos, vou deixar de mão. E quem me conhece bem sabe que eu adoro falar de política, né? A pessoa nem precisa me conhecer bem. Uma semana convivendo comigo, isso já vai ficar bem claro. E eu comprei a passagem, tava R$4.300 e eu comprei aquela porque é o planejamento que eu faço. Você pode comprar passagem de volta ou você pode comprar só para vir e a volta tem brasileiro, né, gente? E aí eu não tinha muito dinheiro, então eu entrei em brasileiro. Claro, você não lesa ninguém. E comprei a passagem, a minha ficou R$4.300. E aí, quando eu comprei a passagem, então foi definida, a passagem comprada estava tudo definido. Em seguida, fui reservar o hotel. Foi o que eu já falei no vídeo anterior, eu fiz 2 reservas, uma aqui na cidade do Porto e uma na cidade de Aveiro, que era aquilo que eu falei, onde as coisas aconteceram primeiro, eu fico. E aí, comprei passagem. Daí, eu trabalhava numa mesma empresa, já tinha 10 anos, então eu sabia que eu conseguiria pegar uma grana lá. Fiz todos aqueles esquemas, quem trabalha em empresa sabe, e peguei a grana. Pra minha surpresa foi muito, porque eu não gosto de contar com coisas que eu não sei, que eu não sei se vai acontecer. Então eu sabia que eu ia pegar uma grana na empresa, mas eu não sabia quanto. Então eu não contava com aquilo, eu contava só com o planejamento do dinheiro que eu guardei. E aí eu fiz
o tal acordo lá na empresa e para minha surpresa o dinheiro foi muito mais além do que eu pensei, o que foi muito bom. Por isso que eu sempre falo de não criar expectativa e você não contar com coisas que você não sabe. E aí deu certo, consegui pegar uma grana. Para mim, eu digo, eu sou de ser grato às coisas. Para mim foi muito incrível, me ajudou muito. Então, não sei, cada um é cada um. Eu falo por mim. E aí, eu não falei do dia da minha viagem. Pouca pessoa soube, mas para minha mãe eu não falei. Tinha pessoas que queriam saber. Eu acredito muito assim, o que ninguém sabe, ninguém estraga. E nem todo mundo tá torcendo por você. Tem pessoas que tá do seu lado, mas é da boca para fora. Na dúvida, eu não contei. E essa foi meu planejamento. Então, eu fiz a reserva do hotel. Tipo, se você for olhar, gente, depois de amanhã já faz 2 anos que eu planejei, que eu comecei, assim, a primeira ideia vem na minha cabeça e tô aqui. Então, pra quem pretende, quer fazer, uma coisa que eu vou falar é tenha planejamento. Planejamento de você pegar e estruturar tudo, que mesmo com planejamento as coisas podem sair de controle. Imagine sem planejamento. Tenha planejamento do que você vai fazer, tenha planejamento financeiro para que você possa ter, porque já imagina você chegar aqui e o dinheiro acabar e você não ter para onde ir. Tem vários casos que você ouve de cada história punk, é assim. Comigo, graças a Deus, deu tudo certo. Eu não consigo lembrar hoje quanto tempo que eu tô aqui. Não consigo falar em dias, mas eu sei que dia 14 faz 2 meses. Tem dado tudo certo, gente. Então, é isso no vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, eu já ultrapassei o tempo, então tem 13 minutos. E se tá indo mais de 13 minutos, tem que cortar na edição. Obrigado vocês que estão aqui acompanhando. A gente já é 199 inscritos. Se for pensar dessa maneira, são mais de 3, sei lá, dividir em salas de aula, são 3 salas de aula de pessoas que te escutam, de pessoas que estão te ouvindo, de pessoas que decidiram clicar lá no sininho e ativar notificações e seguir porque querem saber. Eu também já tive aí do outro lado, eu sei como que é isso. É isso, gente. Muito obrigado a todos vocês. Segue, ative as notificações, assiste o canal, recomendem aos amigos. Muito obrigado.